Antes de mais nada, eu preciso te falar sobre o que esse quadro não é. Eu não estou aqui para te dar uma aula, nada definitivo sobre ética. Como se eu fosse um sábio no alto de uma montanha, não é nada disso. A ideia aqui é outra. É a gente sentar junto, como quem tá numa roda de conversa, sabe? E pensar sobre o que é um mago e quem é o mago. É você quando resolve não só reclamar do mundo, mas alterar o seu próprio caminho. É a pessoa que busca evoluir e sabe que a ética não é só um livro de regras, mas é uma bússola para uma mudança própria na própria vida. Os assuntos que a gente trata aqui no Caminho do Mago, ninguém vai sanar eles. A gente não vai dar essa resposta certa e nem pronta. O convite é para chegar aqui de cabeça aberta, com vontade de se perguntar coisas desconfortáveis até. E hoje a gente vai falar de uma virtude que mexe com a terra que a gente pisa. Ancestralidade viva. Eu vivo repetindo para mim mesmo uma frase que eu ouvi há muito tempo e que até me guia até hoje. Os nossos passos, eles vêm de longe. Essa ideia, ela muda e mudou a minha direção. Sendo eu um homem negro brasileiro, entender que meu estado presente, vivo aqui, não é um acaso. É um resultado de muito suor, de sangue, de uma constelação de seres que sobreviveram às complexidades da vida. E isso me dá um vigor imenso, pois eu sou resultado de uma esperança, de sonho. Mas olha, eu não nasci com esse sentimento não. A busca por pertencimento me levou por muitos caminhos, até nascer dentro de mim. E eu acho que é assim com todo mundo, não é? A gente precisa se sentir parte de algo, para existir, para ficar são. O problema é que, nessa busca, às vezes, a gente se perde em grupos que às vezes nos aglutinam para nos separar do resto, ou que nos motivam, ou grupos que nos derrotam. É uma montanha russa. Hoje, eu percebo que os ancestrais não estão ligados a nós apenas pelo sangue. Quando eu penso em ancestralidade, eu faço um caminho que passa por muitos, mas principalmente pela fé. Uma fé que eu aprendi a ter e fortificar com ensinamentos de base cristãos que eu aprendi com a minha amada avó. E que depois eu fui desenvolvendo por conta própria por vários outros caminhos espirituais. Muitos deles com resgate histórico, pelo amor e a curiosidade de um mundo esotérico e por pesquisa de um mundo diaspórico. A minha ancestralidade é essa costura. É a mão da minha avó na igreja e a minha buscando entender os mistérios que vieram de antes da gente. É um tecido que junta e que me foi dado com aquilo que vem na aventura de uma busca da qual sabemos não vai demandar um fim, faz parte de uma jornada. E é aqui, nesse espectro de significados e significâncias, que a gente começa a tratar dessa virtude. O que é ter uma ancestralidade viva nesse mundo em que troca de celular todo ano e parece que esquece o que aconteceu ontem? É isso que eu queria tentar mapear. Só tentar. O termo ancestralidade pode parecer algo distante. Às vezes até uma coisa de um museu, talvez. Mas a ideia por trás disso
é uma das mais vivas que existem. Nos pensamentos que a gente remonta dos nossos ancestrais de matriz africana, por exemplo, especialmente nas tradições Yorubá e Banto que formaram o Brasil, o conceito de ancestralidade é central. Não é só lembrar de quem morreu. O ancestral, que tem nome de Egum, é uma força atuante, faz parte da comunidade e essa comunidade se organiza a partir dessa relação com eles. Existe um filósofo congolês, o Buzenki Fukiao, e ele fala de um conceito banto com o nome Untu, que é a força vital que conecta tudo, os vivos, os mortos, a natureza. É uma energia. A pessoa não é um indivíduo isolado, mas a pessoa é uma pessoa comunidade. Nós já falamos muito disso quando falamos de Ubuntu. E não é sobre vivos ser um nós que atravessa o tempo. É ser somos essa comunidade que está além do tempo. Por exemplo, nas tradições latinas, o culto aos ancestrais, como em Los Días de los Muertos, no México, a gente entende que a memória daqueles que já não estão mais aqui, estão do outro lado, é importantíssima para ajudar no aprendizado daqueles que permanecem aqui. E que se esquecermos deles, eles perdem a continuidade. Ao mesmo tempo, aqui nas nossas terras, as cosmologias ameríndias, como o pensador Ailton Krenak, grande mestre, nos ensina que os ancestrais também estão na nossa natureza. São as nossas montanhas, os rios, as árvores ao nosso redor. São os nossos parentes. Seres que vieram antes e cuja existência nos ensina a viver melhor. Krenak fala em adiar o fim do mundo. Justamente porque o mundo moderno insiste em romper esse vínculo, e eu não entendo por quê, em tratar a terra como recurso e não como um ancestral. A terra faz parte da gente. Até no Ocidente a gente encontra frestas disso. Nos estoicos, como Epiteto dizia, a ideia é que fazemos parte de um cosmos racional e que devemos cumprir nosso papel na grande corrente da natureza. Jung, psicanalista, os arquétipos do inconsciente coletivo são como os padrões ancestrais que comportamentos que herdamos ao longo dos períodos da história. Ou seja, de formas diferentes, todas essas tradições conseguem apontar para a mesma coisa. Nós não começamos agora. A nossa história é um fio que vem sendo tecido muito antes da gente nascer e que vai continuar depois da gente. A diferença é que, enquanto o Ocidente moderno tentou romper esse fio em nome do indivíduo, as culturas tradicionais sempre souberam que a gente só existe porque alguém veio antes da gente. Mas vamos ao que interessa aqui. O que isso vira na prática? Como a gente pensa a ancestralidade viva se manifestando na nossa segunda-feira de manhã, por exemplo, no dia a dia? Ter isso no nosso dia a dia é você escutar mais os mais velhos, mesmo quando o que eles falam parece ultrapassado. Não para a gente ter uma obediência cega, mas para entender que ali tem uma rota de navegação, eles já viveram muito, têm aprendizado. Aquela senhorinha da igreja, o tio que conta um caos no portão, a avó que pede benção e que ensina uma receita, uma reza. Essas pessoas são bibliotecas vivas de ensinamento. Se manifesta durante o aprendizado que caminha no mundo, sabendo se adequar à comunidade através da moral e da ética. Porque a ancestralidade viva não é só olhar para trás, é construir um sonho de futuro possível para as pessoas que vão vir depois da gente.
É entender que o seu comportamento hoje, como você trata os seus vizinhos, como você resolve um conflito, como você ocupa o seu espaço, vai ser uma herança para alguém amanhã. Se manifesta em você cuidar do território onde você pisa. Se o chão que você anda foi construído com suor e luta de quem veio antes, você não trata ele como um depósito de lixo. Você quer ver uma praça limpa, a escola pública funcionando, a rua iluminada? A ancestralidade viva é não aceitar que a história do seu bairro seja esquecida. É entender que aquelas rodas de samba que juntam a comunidade não são só festas, são encontros. É resistência à identidade. Se manifesta na relação com a memória, um projeto escolar que coloca as crianças para desenhar, para pensar as figuras históricas da comunidade. É mostrar que a ancestralidade está no nosso corpo, nas danças, nos jogos, nas brincadeiras de rua, nas conversas de portão. É entender que festa, que o pagode, que um batuque, que antes já foi criminalizado como vadiagem, conta a história do nosso povo. Agora, qual é a versão colonizada disso? A versão distorcida é aquela ancestralidade de fachada. É aquela pessoa que põe o andicra no pescoço, posta uma frase bonita de líder indígena no Instagram, mas trata mal a tia que trabalha na casa ou desrespeita o vizinho mais velho da comunidade. É o uso estético da ancestralidade sem a ética que ela exige. É querer o poder da ancestral sem a responsabilidade que isso carrega. É folclorizar e transformar em produto e esvaziar o sentido daquilo. Toda virtude, a gente sempre fala, toda virtude, quando mal compreendida, vira um monstro. A ancestralidade viva serve para equilibrar um vício bem moderno: o presentismo. Essa doença de achar que só o agora importa, que o passado é um erro a ser superado e que o futuro é uma tela em branco. Isso gera uma geração ansiosa, sem chão, que acha que precisa inventar a roda todo dia. Ela também estabiliza o excesso de individualismo. Quando você se vê como um elo, fica mais difícil cair na armadilha de cada um por si. Qual a caricatura dessa virtude? É o tradicionalismo vazio. Ah, tem que fazer assim porque sempre foi assim. Isso não é ancestralidade viva. É uma estátua de museu. A ancestralidade viva, ela dialoga com o presente. Ela não te prende. Ela te dá impulso. É um pensamento ancestral, não é contra a tecnologia, por exemplo. É contra a tecnologia que destrói a natureza. E como ela pode virar um instrumento de dominação? Quando a gente usa a ancestralidade para criar casta, para dizer que existe sangue puro, é melhor para excluir quem não se encaixa numa narrativa, por exemplo. Ou o racismo, por exemplo, que é uma distorção violenta disso. Ele elege uma ancestralidade branca e europeia como superior e tenta apagar todas as outras. Ou quando dentro de uma comunidade a gente usa a tradição para calar vozes dissoantes, principalmente de mulheres e jovens. Vamos sair um pouquinho da teoria e pensar alguns exercícios que a gente pode ter nessa semana. O mapa falado. A gente pode sentar com uma pessoa mais velha que você conhece, pode ser da sua família ou na sua comunidade. Pegar um caderno ou um celular e você pede: me conta como era o bairro quando você chegou aqui? Ou me conta como você conheceu o meu avô, minha avó? Me conta uma história do passado. E você vai ver que a história do lugar onde você mora vai mudar completamente. É bom ter essa ideia de onde a gente veio, para a gente saber para onde a gente vai.
Vamos lembrar da nossa postagem consciente. Antes de postar aquela foto com uma estampa étnica ou com aquela frase de sabedoria ancestral, se pergunta: isso que eu estou postando tem a ver com a minha prática? Eu entendo disso aqui? Eu sei de onde isso vem? Ou eu estou só pegando uma carona estética nessa onda? Se não souber, pesquisa. Apropriação é diferente de pertencimento. Também tem o gesto construtivo. Identificar uma criança ou um jovem na sua comunidade que precisa de referência, pode ser um sobrinho seu, uma pessoa que precisa de ajuda, sabe? Faz um gesto concreto por essa pessoa, ajuda com uma lição, com um dever de casa, conte uma história, ajuda na caminhada dessa pessoa. A ancestralidade viva também é semear o caminho para quem vai vir depois, é construir com ética o sonho do futuro possível para outros como nós. Guarda essa pergunta, elas não são para serem respondidas agora. São para a gente levar para o banho, para o trajeto, para o nosso silêncio. Aquelas perguntinhas que a gente sabe que vai incomodar, sabe? Que mexe com a nossa sombra, de fazer elas para você mesmo. Se pergunte assim: de quais histórias eu fujo? E por que eu tenho vergonha ou desprezo por alguma parte da minha origem? Quem foram os ancestrais que me ensinaram a ter fé, seja ela qual for? E o que eu tenho feito com esse ensinamento? A minha busca espiritual me conecta com a minha comunidade ou me isola dela? O que eu estou plantando hoje? Para quê? Daqui a 2 gerações, alguém vai poder colher? Qual é o sonho de futuro que a minha ética atual está construindo com isso? Se eu olhar para minha mão agora, quantas das mãos anônimas, quantas vidas não contadas foram necessárias para que ela estivesse aqui, digitando ou até segurando esse copo? Para a gente aqui no Brasil, falar de ancestralidade viva é falar de um campo de disputa às vezes. É reconhecer que durante séculos tentaram nos convencer de que a nossa ancestralidade, seja ela indígena ou negra, era algo menor, era algo primitivo. Algo para ser esquecido, sabe? Ou que a ancestralidade oficial era a europeia, a do colonizador. Mas é também reconhecer a complexidade da nossa formação. Muita gente, como eu, aprendeu a ter fé e a respeitar os mais velhos dentro de uma igreja cristã, nos braços de uma avó. E essa avó muitas vezes carregava a sabedoria que vinham da África, de Portugal e de terras misturadas. A ancestralidade viva não exige pureza, ela acolhe a costura, a síntese, o sincretismo que nos mantiveram vivos até hoje. Descolonizar essa virtude é justamente restaurar o que foi quebrado, mas sem criar novas prisões de pureza. É entender que a filosofia banto, a cosmovisão iorubá, o saber do povo tupi, guarani e todos os outros povos ameríndios, isso não é folclore. É pensamento complexo, é tecnologia social de sobrevivência. E como fazer isso sem fetichização? Com rigor e pertencimento. Não adianta querer se apropriar do conceito de bem viver sem entender a luta concreta dos nossos povos originários pelo direito à terra. Não adianta usar colares de conta sem se perguntar sobre a situação da comunidade de terreiro que ainda hoje são atacados por intolerância religiosa. A periferia, a baixada, o quilombo urbano, a vila, nesses lugares, a ancestralidade viva não é um conceito, é uma tática de sobrevivência, é a vizinha que faz a comida para todo mundo se alimentar. É um mutirão para levantar uma laje.
É o nós por nós. É o pastor que acolhe o jovem, a mãe de santo que benze a criança. A ancestralidade viva é a resistência na criatividade do povo de se reinventar sem perder as raízes de quem se é. Ancestralidade viva não é um culto aos mortos, é um tratado com as pessoas que estão vivas. É entender que a gente é, ao mesmo tempo, fruto e semente. Somos o sonho realizado de quem veio antes e o sonho possível para quem vai vir depois. Eu aprendi com a minha avó que a fé sustenta. Eu aprendi com a minha jornada que a busca espiritual é um rito que junta muitas águas. E aprendi vivendo que a ética é a forma como a gente honra tudo isso no nosso dia a dia. Não é sobre ser perfeito, é sobre caminhar com consciência de que o nosso passo nunca é só nosso. E esse convite não é para você idolatrar o seu passado. É para você caminhar com o seu passado. Deixar ele te ensinar a pisar com mais firmeza no presente. Lembra que ética é movimento. Não é sobre ser o cara da ancestralidade. É sobre praticar diariamente a consciência de que seu passo é coletivo. E que seus passos, vindo de longe, também vão longe. Eu, Emerson, fico por aqui. Depois você me conta nos comentários quem é um ancestral vivo aí na sua história. Te encontro de novo aqui no próximo passo da nossa jornada. Um abraço e até a próxima Virtude do Mago.